Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Viu? Antes de começar a aula, eu quero falar que eu adorei os personagens que vocês criaram. Gente, vocês são muito criativos, vocês estão de parabéns. O professor ficou um mais lindo que o outro, o professor adorou todos, tá? Vocês estão de parabéns. Na nossa aula de hoje, continuando o tema de história em quadrinhos, a gente vai falar de roteiro, né? O que é um roteiro? Né? Deixa eu pegar aqui rapidinho essa história em quadrinho aqui, ó, do Penadinho aqui, ó, né? Então vocês estão vendo aqui a história em quadrinho, né? Turma do Penadinho, meu amigo é um osso duro de roer. E aqui tem todo o acontecimento da história, né, ó. O Cranícola fala com o Penadinho responde e assim por diante. E cada ação que vocês estão vendo aqui, né, acontecendo na historinha e tal. O que é um roteiro? O roteiro a gente não vê dentro do gibi, tá? O roteiro é algo que acontece nos bastidores na hora que o ilustrador vai produzir isso aqui. Geralmente, quando vai se produzir uma história em quadrinho como essa, são em 3 etapas, né? Primeiro acontece o roteiro, depois acontece o esboço e depois ele faz essa arte final aqui, o desenhista, né? Então, o que é o roteiro? O tema da nossa aula de hoje. Nada mais é do que a história contada sem imagens, sem desenho, apenas com texto. Deu para entender? Então, o que é um roteiro? O roteiro basicamente é assim. Vamos fazer o roteiro dessa história aqui. Né? O roteiro era assim, né? No quadro 1, o Penadinho está passando pelo Cranícola e o Cranícola diz: Penadinho, ei, Penadinho, né? Penadinho olha para a Cranícola e responde: e aí, Cranícola, o que manda? Vocês estão entendendo? Tudo isso que eu estou falando aqui, imagina que está escrito em um texto, tá? Cranícola então responde: não estou conseguindo dormir, dá para você me virar? Então Penadinho vira Cranícola dizendo: é claro, e vira Cranícola. Então, tá vendo? Eu estou narrando o que está acontecendo na história. Não precisa porque vocês estão vendo, né? Mas um roteiro é isso. É o que vai acontecer na sua história de forma escrita, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer no seu roteiro é arrumar um título para a sua história. Né? Qual que é o título da sua história? Por exemplo, né? O meu personagem aqui, o Sussurro, né? Qual que é o título da história dele, né? E eu vou escrever o título da minha história. Eu não vou revelar agora, eu vou deixar para ser uma surpresa para vocês, tá? Mas eu vou fazer o meu roteiro. Na próxima aula eu trago para vocês verem como que tá. Tá bom? Então vocês vão escrever um título. No caso aqui da Turma do Penadinho, esse é o título, ó. Meu amigo é um osso duro de roer. Fez o título? Aí você vai começar a escrever, né? Vamos imaginar que essa aqui é a folha de caderno de vocês. Aí você vai escrever, né? Por exemplo, vou pegar aqui o Penadinho aqui, né? Vamos supor que o meu personagem que eu criei é o Penadinho. Então vamos lá, né? Penadinho, eu escrevo Penadinho passeava pelo cemitério, blá blá blá, quando Cranícola o chama dizendo: ei, Penadinho, ei, Penadinho. Então, tudo que vai acontecer na sua história, você vai ter que escrever aqui, ó. Vai ter que estar aqui em forma de texto, entendeu? Então, essa é a parte mais importante, porque depois que você escrever isso aqui, quando a gente for montar o nosso gibi, né, o que tem aqui dentro, o que tiver em desenho aqui, vai ter que ter aqui em texto. Você vai olhar esse texto que você fez e vai transformar esse texto em uma história em quadrinhos. Entendeu? Essa é a parte mais chatinha do processo de criar uma história em quadrinho. Mas tenham certeza que ela é a mais importante, tá? Porque sem um roteiro, na vida real, assim, digamos assim, na empresa de história em quadrinhos, igual a empresa do Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, lá no estúdio dele é assim, entendeu? Os desenhistas não desenham enquanto não tem um roteiro para eles seguirem. Né? Então, só que a gente vai fazer um roteiro mais simples, né? O roteiro de uma história em quadrinho de verdade tá assim, ó, escrito assim, ó. Quadro 1.
Por exemplo, tá escrito assim, ó, quadro 1. Aí tá lá, o que acontece no quadro 1? Esse é o quadro 1, ó. Então o que está acontecendo no quadro 1? O Penadinho está passando pelo cemitério e o Cranícula chama ele dizendo: Penadinho, ei Penadinho, né? Então isso aqui vai estar tudo escrito aqui, ó, né? Penadinho andando pelo cemitério e Cranícula o chamando, dizendo: Penadinho, Penadinho. O desenhista vai ler isso aqui e vai transformar esse texto em uma imagem. Entendeu? Aí tá lá, daí segue o roteiro. Quadro 2, né? Penadinho vira e responde: Ei, Cranícula, e aí, Cranícula, o que manda? Né? Cranícula o retruca dizendo: Não tô conseguindo dormir, né? Você pode me virar? Com uma carinha triste, né? Então tudo que tiver escrito aqui, o desenhista vai seguir o que está escrito no roteiro e vai transformar em desenho, beleza? Então, assim, esse é o exemplo de roteiro que os desenhistas de quadrinhos seguem. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um roteiro mais simples. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, no caderno de desenho mesmo. Vamos pegar uma parte, não precisa ser uma história muito grande, tá? Não precisa ser uma história muito detalhada, pode ser bem simples, tá? Não precisa, né, fazer algo extraordinário assim, mas se vocês quiserem fazer também, não tem problema, tá? Mas, de novo, eu não tô exigindo de vocês um super roteiro, tá bom? Então, aqui, ó, né? Vocês vão escrever roteiro, né? Roteiro. Aí vocês vão colocar o título da história de vocês. Qual que é o título da história de vocês? Né? Por exemplo, a minha, Sussurro, né? O mistério do menino que sussurrava, por exemplo. É um exemplo, né? O mistério do menino que sussurrava, né? Ou o mistério do menino com o nome de Sussurro, alguma coisa assim. Eu ainda não pensei no título, mas eu já tenho a história, mas eu não pensei no título, tá? Mas a minha história, eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos, que eu pensei aqui numa história meio louca, é o seguinte, que o Sussurro, ele é um cara que nasceu com uma habilidade, né, que ele não pode falar alto, senão o som sai supersônico e pode causar catástrofes e pode fazer, sabe? Ele tem um superpoder na voz. Então, para ele controlar isso, ele tem que sussurrar. Tem que falar baixinho, entendeu? E isso vai causar umas confusões na vida dele, né? Porque ele tem que aprender a controlar a tonalidade de voz dele e para não causar nenhuma confusão, nenhum estrago, entendeu? E aí por isso que a galera apelidou ele de Sussurro, porque ele fala baixinho, entendeu? Mas se ele falar muito alto, acaba gerando alguma coisa, né? O professor adora a história de super-heróis, então fez um aqui, né? Então, basicamente, essa é a história, entendeu? Só que eu não vou falar do jeito que... Não vou escrever do jeito que eu falei pra vocês. Eu vou escrever, né? Que era uma vez, você pode começar, né? Escrevendo era uma vez, né? Igual como se fosse um conto normal. Você escrever era uma vez um menino chamado Sussurro, que tinha um superpoder vocal, que ele não podia falar normalmente, igual uma pessoa normal, que sua voz causava estragos e tudo mais, e essas coisas. Eu vou escrevendo isso e contando a minha história através de um texto, entendeu? Então, agora é a hora de vocês criarem. Vocês vão criando o textinho de vocês aqui, né? Ah, importante também vocês colocarem as falas, né? Por exemplo, o seu personagem encontra com o outro lá, porque eu vi que teve pessoas que desenharam mais de um personagem, né? Então tá lá, né? Fulano encontra com Cicrano e fulano diz, aí 2 pontos, aí você escreve lá a fala que ele falou, né? Por exemplo, olá, tudo bem? Aí fecha a fala, né? E fulano respondeu, tudo sim, e você, como está? E assim por diante. Então no texto você tem que ter a história, você vai contar a história da sua história em quadrinhos, você vai contar a sua história, a história do seu personagem, e vai ter que ter as falas também, tá? Porque eu vou ler isso aqui e depois juntos a gente vai tentar transformar isso aqui em desenhos, beleza? É como se fosse a gente ilustrar um texto mesmo, tá? Vocês vão escrever o texto da história de vocês, só o texto, não precisa desenhar nada.
porque o desenho vocês já fizeram aqui, que é o personagem. Então, vocês vão pegar o texto e vão escrever a história do seu personagem. Vão escrever aqui, ó. Pode ser qualquer história. Vocês podem até usar de exemplo histórias que já existem, né? Por exemplo, dependendo do seu personagem, né? Faz uma história lá baseada em alguma história da Turma da Mônica, alguma história do Mickey, alguma história que você já conheça, entendeu? Para facilitar. Tá? Só não copia muito, né? Não faz muito igual. Mas usa para se inspirar, tá bom? Ou de história que vocês já conhecem, que vocês conhecem, ou que o papai ou a mamãe de vocês contou, beleza? Pode fazer, mas usando o personagem que vocês criaram, beleza? Essa é a atividade de hoje, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever o texto, tirar uma foto com o nome de vocês, o título da história, a sala que vocês pertencem e a data da atividade, e me enviar que eu vou ler todos e vou dizer, né, o que eu achei, o que eu não achei, o que você podia acrescentar, o que você podia mudar, tá bom? Vou auxiliar vocês nesse processo que é um pouquinho complicado, mas junto a gente vai conseguir, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo ansiosamente os roteiros da história de vocês, tá bom? Que eu quero saber muito o que vocês vão inventar, beleza, gente? Grande abraço, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!